Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Neste vídeo nós estaremos tratando sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. O que a doutrina da salvação diz, quais são as aplicações práticas, enfim, quais as lições que podemos extrair desse tema. Estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Então não se esqueça, para mais informações já vá deixando seu like, se inscreva no canal para que possamos estar crescendo com a sua ajuda e também dê o seu like e compartilhe. Como dissemos a princípio, estaremos tratando neste vídeo sobre a soteriologia. A palavra soter é derivada do grego soter, obviamente, que significa salvação, livramento, logia, estudo, ou seja, estudo da doutrina sistemática da salvação. Portanto, a palavra soter ou soterion, que é o ato ou efeito de usar a soter, ou seja, o Salvador que se utiliza da salvação, são algumas definições que nós podemos dar para a palavra soteriologia, como um livramento, como uma integridade e como um estado de perfeição. Salvação quer dizer livrar, assim como nosso irmão Marcos falou. Salvação é tirar, resgatar alguém do perigo. No vídeo que nós fizemos recentemente falando sobre o pecado, sobre a consequência do pecado, onde se originou, nós vimos que ela teve início na raça humana através de Adão e Eva. E o homem não poderia se livrar do mal sozinho. É por isso que a salvação, ela vem de Deus. Deus, ele está nos livrando. Livrando de quê? Do mal, da morte eterna, da morte espiritual que foi causada por nós seres humanos. É importante destacarmos isso que o nosso irmão Cláudio falou, porque nós demos a definição linguística do termo soter. Entretanto, o termo teológico nada mais é do que salvação é o ato ou efeito de Deus livrar o pecador do pecado e da sua consequência, a maledicência, ou seja, a morte eterna. É interessante notarmos que, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo de número 11, versículo de número 12, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a consequência master do pecado. Qual é a consequência master do pecado? A morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É importante destacarmos aqui que o ato ou efeito da morte entrar no mundo gerou algumas ramificações da morte na vida do ser humano. Em primeiro lugar, a morte física, separação da alma do corpo ou do espírito e do corpo, de acordo com Eclesiastes 12:7 e Tiago 2:26. Em segundo lugar, causou a morte espiritual, que é o afastamento temporário do ser humano para com o Criador, para com Deus. E em terceiro e último lugar, a morte que é irreversível, que adentrou no mundo e nos seres humanos. Por consequência do pecado, é a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Criador com a criatura, aquilo que a gente chamaria grosso modo de inferno. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo através da graça para nos libertar e nos livrar desses processos maléficos e nocivos à nossa vida espiritual. Quando nós observamos tudo isso que o nosso irmão Marcos falou, nos traz à memória um texto que está escrito e foi falado pelo próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo de número 3, versículo 17, é um texto que é bastante conhecido, onde Jesus mesmo em suas palavras lhe diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós observamos que a salvação, assim também como diz em Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz que a salvação vem do Senhor. Ou seja, como nós já falamos, batemos nessa tecla, não havia como o homem se livrar do próprio pecado, do próprio erro. O homem, como nosso irmão Marcos falou em Romanos capítulo 5, pelo homem veio o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, é por isso que todos pecaram. Então, o homem, no momento do pecado, ele estava se encontrando em um momento de perigo. Por quê? Porque ele não poderia mais ter a comunhão plena com Deus. O homem estava excluído da graça de Deus, estava extinto da graça de Deus. Mas a salvação efetuada por meio de Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas pela sua graça, nos leva novamente a Deus. Tudo isso porque é salvação, porque não vem de nós, é dada por Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo. É importante destacarmos isso que o nosso irmão Cláudio falou, pois a salvação ela não é um mérito outorgado por nenhum ser humano, ou seja, eu abroguei a salvação e eu posso concedê-la. Não. Em Efésios
capítulo de número 2, versículo 1, a Bíblia diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. É importante destacarmos aqui também que, diferentemente do conceito calvinista de morte espiritual, que o ser humano não pode responder, muito menos saber a vontade do Criador se Deus não procurá-lo, de acordo com Gênesis capítulo 3, a gente vê que não é tão assim. Por quê? Porque por mais que o homem estivesse e é morto espiritual, aquele que está sem Cristo, ele consegue sim responder, ouvir e dialogar com a pessoa bendita de Deus, como diz em Gênesis capítulo 3. Adão pecou, mas o próprio Adão conseguiu responder à voz de Deus, perceber a voz de Deus, dialogar e se relacionar com Deus. Ou seja, morte espiritual é o afastamento da criatura do Criador, não a alienação completa de que o ser humano não consegue reconhecer a voz do Senhor. É importante destacarmos isso. E a Bíblia diz no versículo de número 12, versículo de número 3, que nós éramos extraviados, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo aquilo que Satanás propunha para os nossos corações, e éramos filhos da ira. Entretanto, de acordo com Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4, mostra-nos o meio pela qual Deus nos salvou. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a palavra do latim misericórdia significa atentar para a miséria alheia. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, nós não tínhamos nenhum mérito e não merecemos ser salvos. Mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua infinita graça, proveu o meio para que pudéssemos ser salvos. Que, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, culminando a dissertação de Paulo sobre a graça, sobre a salvação mediante a graça pela fé, ele diz que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras. Ou seja, nada do que eu faça, ou nada do que você faça, ou nada do que pudéssemos outrora fazer, possibilitaria a salvação. Assim como o nosso irmão Marcos falou sobre o calvinismo, alguns pensamentos errados que ele tem, um deles é de dizer que alguns apenas foram eleitos para a salvação. Mas quando nós observamos em Tito, Paulo escrevendo a Tito, em capítulo número 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Nós observamos que as palavras de Paulo é bem clara. A salvação não é para alguns, a salvação de Deus é para todos. Porque se a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão destituídos, então seria meio que uma injustiça de Deus trazer salvação para alguns. Então é por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. E o nosso Salvador, qual é o nosso Salvador? O nosso Salvador é Jesus Cristo. Quando nós observamos no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. E como eu estava falando, quem é o nosso Salvador? Nosso Salvador é Jesus Cristo. Ele foi o Filho enviado por Deus para nos livrar do mal, da condenação eterna, para salvar a nossa vida. É interessante notarmos que, de acordo com Atos capítulo 17 e o versículo de número 30, as santas letras dizem o seguinte: mas Deus, Theos, não tendo em conta os tempos da ignorância passada, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Seria um Deus meio estranho, né? Ordenar que todos se arrependessem, mas não conceder a possibilidade desses todos se arrependerem. E de acordo com Atos capítulo de número 4 e o versículo de número 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado há entre os seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Linkando com o versículo de número 10, Jesus Cristo é o único meio de salvação, é a única porta, é o único caminho, é a única vida, é o único meio pela qual Deus disponibilizou para que os seres humanos obtivessem a redenção dos seus pecados. É corroborando com o que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 9 e 10, que diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, uma vez que eu aceito e que eu confesso e que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, que o mesmo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, eu serei salvo. E essa salvação abrange dois tempos, o passado e o futuro.
nós podemos perceber em Hebreus, no capítulo de número 2, versículo 14 e 15, as seguintes verdades. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, ou seja, Cristo Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora olha o versículo número 15, a definição bíblica de salvação. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão, ou seja, Cristo Jesus pela sua morte expiatória livrou todos aqueles que tinham medo do maior inimigo do ser humano, a morte. Creia em Cristo Jesus, essas bênçãos espirituais e esse livramento lhe acompanharão até a volta de Jesus, que culminará o plano de salvação de acordo com Romanos capítulo de número 11 e o versículo de número 13. Perdão, não é Romanos 11, 13, é Romanos 13, 11. Romanos... Ih, sabe o que está escrito? Porque Eu tô aqui. Ok, lê errado. Não, só vou falar Romanos 13, 11 e corta aquela parte que eu falei Romanos 11, 13. Sim. Fala 11 e 13. Romanos 11, 13. Ora, Não é 13, 11. Epa! Vai, castigo de Deus. Alguém segura aí. Romanos 13, 11. já falamos o que é salvação, já demos a definição, já falamos que nós não somos salvos pelas nossas obras, não temos como nos livrar do mal, ou seja, a salvação é concedida por Deus. Já falamos quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo, mas se tem uma coisa importante é que mesmo depois de receber a salvação, temos como perdê-la. Se o homem, se você, se eu não guardar a salvação de Jesus Cristo, nós podemos perder. Quando nós observamos as palavras de Jesus dizendo para a igreja de Filadélfia, que foi uma das igrejas mais elogiadas na carta do Apocalipse, a palavra do Senhor diz no capítulo de número 10 e 11: porque guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a salvação, por mais que seja um dom, uma dádiva, uma graça dada por Deus, às vezes o homem, por descuido mesmo próprio, pode perder esta dádiva de Deus. Então, se você não guardar a salvação, não é salvos uma vez, salvo para sempre. Isso não consta na Bíblia Sagrada. Nós devemos ser salvos e sempre guardar a salvação até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, ou seja, tem como eu recair mesmo tendo provado todos os dons celestiais, e recaídos sejam outra vez renovados para arrependimento, ou seja, é impossível, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao desprezo, ao vitupério. Ou seja, de acordo com Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4 ao versículo de número 6, aqueles que provaram os dons celestiais podem sim recair e expor a Cristo Jesus como vitupério e impossível serem renovados ao arrependimento. Muito cuidado para não perder a sua salvação. Você se lembra quando Jesus se encontrou com Nicodemos? Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um homem que aplicava a lei para o povo, mas Jesus mostrou para ele que não importava o quanto ele sabia, era necessário nascer de novo. Era necessário ele ter uma nova vida. E como nós já estamos batendo nessa tecla, a salvação não é pelo que você sabe, não é pelo quem você é, não é pelo que você fez, muito menos pelo que você está fazendo. A salvação é pela graça de Deus. E esta mesma graça de Deus, Jesus, ele quer oferecer para você. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo e ainda não foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, Jesus, neste momento, ele está falando ao seu coração que ele deseja mudar, transformar, salvar a sua vida. Salvar de quê? Do perigo, do mal, da morte espiritual, e a consequência da morte espiritual, se você morrer nela, é a morte eterna. E isso Deus, ele não quer para você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho certeza que a vontade de Deus para a sua vida é de te levar para o céu. É o que diz Atos capítulo número 10, versículo número 1 e 2.
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, mas faltava uma coisa na vida de Cornélio. É importante destacarmos que a salvação não é pelas obras, por mais que Cornélio desse esmolas e tentasse na iluminação que ele tinha buscar a Deus. No versículo 43 de Atos, capítulo número 10, Pedro diz a seguinte verdade: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele, ou seja, em Cristo Jesus, creem, receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo do número 13 em diante, isso é bom e agradável diante de Deus, o Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Cornélio foi alcançado pela remissão, pelo perdão dos pecados, pelo nome de Cristo, estamos disponibilizando neste dia a oportunidade de se render a Cristo Jesus e aceitar essas benesses espirituais e ter a eternidade como presente. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal Testemunho Bíblico, e hoje trazendo sobre um vídeo bastante interessante sobre a salvação que é nos oferecida por meio de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe nesse engajamento para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, para que Cristo Jesus possa vir mais rapidamente. De acordo com Mateus capítulo 24, o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então prega o evangelho para que Cristo volte mais rápido. Prega logo isso. Pega mais rápido. Vai. Tá voltando? Vai. Bora, até a próxima. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.